Boa noite, meus irmãos. Que alegria hoje completarmos 21 dias de jejum e oração em busca desse nosso propósito, de nos fortalecermos no Senhor, de receber do Senhor estratégias para ganharmos almas, para vivermos um novo tempo nas nossas vidas. Então, o grupo de liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do centro de Balneário Pissarras, e junto com nossos líderes, pastores, nós estamos nessa busca incessante. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos e tem uma palavra hoje de encerramento desse nosso propósito e é tão bom compartilhar da palavra do Senhor que é viva e eficaz. Glória a Deus que nos sustentou, que nos trouxe até aqui. Então vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 4, versículo 27 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Nesta altura chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: Que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. E disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa dessas suas palavras, muitos mais creram nele. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os testemunhos da vida e do exemplo de Jesus realmente convenceram os samaritanos que ele realmente era o Messias. Então, aqui, essa mulher foi profundamente, a mulher samaritana foi profundamente impactada com esse encontro com Jesus. E a nossa vida também foi assim. Quando encontramos o Senhor, tivemos uma mudança de vida tremenda. Eu tenho certeza que foi assim com você, na libertação dos seus vícios, na transformação da sua casa e na transformação dos seus familiares, e você teve uma nova vida. Essa mulher compreendeu a mensagem de Jesus, se arrependeu, voltou na cidade para contar a todos o que aquele homem tinha feito a ela, e ela realmente estava convencida que ele poderia ser o Cristo. E os discípulos então insistiram para que Jesus comesse algo, pois foram lá na cidade com esse propósito de trazer comida, E Jesus aproveitou aquela situação para ministrar ao coração dos discípulos também. Então, Jesus ensinou sobre um propósito maior, para a sua vida e para a nossa vida, Quando os discípulos falaram a respeito de comer, Jesus mudou a direção da conversa no mesmo momento. Os discípulos foram à cidade, trouxeram comida, estavam preocupados com o pão que perece, estavam preocupados em matar realmente a fome, mas nesse momento, Jesus estava falando de outra comida que consistia em fazer a vontade do Pai
e concluir a sua obra, ou seja, fazer a vontade do Pai, concluir a obra redentora através desse ministério dele, era o seu principal alimento naquele tempo. Comer diz respeito é uma necessidade básica que nós temos, pois sem comer a gente realmente não sobrevive, né? E Jesus está dizendo de algo que deveria ser o básico e essencial para todos nós, né? O alimento diz respeito a algo material, a algo humano nosso do dia a dia, mas fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, como está no livro de João, capítulo 4, versículo 34, isso é realmente divino, é do Pai, é algo essencial para a nossa alma, para a nossa vida cristã, para o nosso propósito em Deus. Então, fazer a vontade do Pai é essencial para cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, muitos de nós entendemos que a comida espiritual é a palavra de Deus e Jesus afirma realmente isso, né? E esse é o propósito maior. É o propósito maior realmente. Não nos alimentar somente da palavra de Deus, mas também realizar a vontade de Deus e realizar e completar a sua obra. Esse é o nosso propósito maior. Esse propósito maior nas nossas vidas é o propósito de ganhar almas, realmente, né? Jesus relacionou a vontade do Pai e a cumprir a obra com a colheita, né? Jesus sempre usava essa analogia. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36, nessa palavra aqui, que fala também a respeito disso. Mateus capítulo 9, versículo 36, a palavra do Senhor vai declarar para nós isso daqui, ó. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara, né? Então, Jesus sempre fazia essa analogia com a colheita. E havia acabado de ganhar aquela mulher samaritana e dizia aos seus discípulos que aquilo era mais importante do que comer. Veja bem, os discípulos trouxeram alimentos nas suas mãos para alimentar, estavam preocupados com isso. Não trouxeram nenhuma pessoa para ouvir Jesus. Mas essa mulher, ela foi e trouxe muitas pessoas da cidade para que ouvissem a Jesus, né? Os discípulos trouxeram alimento, mas ela trouxe outras vidas para que Jesus pudesse alimentá-las, né? Então, Jesus esperava que os discípulos entendessem que havia um propósito muito maior do que ir às compras. Nós precisamos entender que há um propósito muito maior do que ir no shopping, comprar um vestido novo, né? Ou completar o nosso curso superior, ou negociar, ou construir, ou fazer obras sociais, ou qualquer outra coisa. Nós precisamos entender que existe um propósito maior. Ele espera que eu e você venhamos entender que o propósito maior da nossa vida, como discípulos dele, é ganhar almas para ele. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. As pessoas estão prontas, né? Jesus disse aos discípulos: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando nós não encaramos o propósito de Deus, não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, sempre daremos uma desculpa como: não é a hora de evangelismo, ou agora não posso, pois eu estou trabalhando muito. O meu trabalho requer muito tempo, né? As desculpas e as justificativas sempre aparecem, porque não estamos engajados de cabeça no propósito eterno de Deus. A gente
está sempre lidando com questões que nós consideramos mais importantes. Onde o nosso chamado realmente é no Senhor para essa terra. Onde nós temos as questões espirituais que são tão importantes. Então, todo dia é um dia de colheita. E no consultório é a estação de colheita, na escola, no esporte, no seu trabalho, lá na faculdade, em todos os momentos, né? Como eu já falei em outra oportunidade aqui, o perdido não é alguém que está longe, não. O perdido é alguém que está muito perto de você, que precisa de uma palavra, que precisa de uma intercessão, que precisa de uma oração, que precisa que você estenda as suas mãos para ele. O perdido é alguém que está muito próximo, né? E não existe ninguém que não esteja pronto para receber a palavra de Deus, sabe? Se você pedir ao Espírito Santo sabedoria, o Senhor vai te conceder essa sabedoria. Jesus disse que todo mundo todo campo, todo o mundo, no caso, já está branco para a colheita. O campo já está pronto, né? E um ponto essencial para mim e para você é: não é necessário um preparo especial. Ah, pastor, eu não falo de Deus, eu não dou testemunho porque eu me sinto incapaz. Não, de forma alguma. Comece pelo pouco que você tem, né? Eu nunca fui de gravar vídeos aqui, mas eu estou começando com o pouco que eu tenho, com a minha coragem, com a minha força em levar essa palavra do Senhor a outras pessoas, assim como tenho testemunhado do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida da família da minha esposa, para outras pessoas também, né? Nós, a partir de agora, estamos nos tornando uma igreja em células, uma igreja composta por grupos pequenos, e essa finalidade da igreja prima por realmente capacitar as pessoas para poder evangelizar, para poder consolidar, para poder liderar outras pessoas. E é claro que isso precisa ser feito. Porém, a mulher samaritana, sem preparo nenhum, não teve curso de líder, não teve uma preparação, não, ela teve uma conversa com Jesus e já começou essa conversa a trazer virtudes dentro dela, começou a gerar nela uma sede especial, uma fome, né, por esse alimento. E aí, sem preparo nenhum, essa mulher foi até a cidade e arrastou muitos para os pés de Jesus. E ela falou: venham e vejam um homem que me disse tudo. Não havia uma mensagem polida, não havia uma mensagem escatológica, teológica, né, como muitos de nós vemos por aí hoje. Não, era um discurso desprovido, quem sabe, dos jargões evangélicos para a época, e um discurso totalmente inovador para a mulher naquele tempo, né, porque ela tinha acabado de conhecer a Jesus. E eu posso não ter todo o conhecimento, mas se eu absorver o propósito maior da minha vida aqui nessa terra, uma simples palavra, uma simples colocação, um testemunho seu vai causar um impacto muito grande na vida de quem está ouvindo. Então, que a gente possa realmente parar de dar desculpas, que a gente possa realmente colocar como primazia, tirar um tempo durante a semana para acompanhar alguém, né? Seja para os nossos funcionários, seja para pessoas que estão acima de nós, realmente tirar um tempo para poder falar daquilo que Deus já fez. Se você não sabe por onde começar, eu sempre digo que um testemunho de um milagre que aconteceu na sua vida, de uma transformação, uma mudança, é um bom começo. Um testemunho pode ser um bom começo para você, né? A samaritana teria que fazer uma grande faxina na sua vida, ela precisava fazer uma transformação gigante naquilo que ela vinha vivendo até aquele momento, porque o momento que ela encontrou Jesus, Jesus abriu a vida dela, falou sobre o que estava acontecendo e realmente ela viu que ela não estava falando com qualquer pessoa, mas que ela tinha encontrado alguém que mudaria a sua vida para sempre, né? Então, essa mulher precisava quebrar muitos laços da sua alma, precisava restaurar muitas áreas da sua vida, e é incrível, né, como após o seu primeiro encontro que ela teve com Jesus, ela já compreendeu
e ela já entendeu o propósito de Deus para a vida dela, né? Ela entendeu ali em Jesus o propósito que ela tinha. Depois, todos os processos de edificação serão ferramentas para ela fazer isso melhor ainda, né? De uma maneira mais aprimorada. Mas de alguma maneira ela começou da forma correta. Saiu da presença de Jesus, foi à cidade, trouxe amigos, trouxe conhecidos para conhecer e também receber daquilo que Jesus já tinha derramado sobre ela ali. Então, assim precisa ser a nossa vida. Precisamos ir trazer as pessoas para conhecer e se alimentar do pão da vida, para beber da água da vida. E para concluir essa palavra tão poderosa nessa noite, eu quero te encorajar a você se comprometer com o propósito maior de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Talvez você não tenha capacidade para receber um culto familiar na sua casa como líder, mas você muitas vezes tem um espaço bacana e pode ser o receptor do grupo, né? Um outro líder pode ir lá ministrar e você pode dizer: pastor, posso abrir a minha casa para alguém, para que aqui na minha casa se torne uma célula, aqui na minha casa se torne um lugar onde as pessoas, os meus vizinhos, os meus familiares vão vir uma vez na semana. Então, com o pouco que você tem, nós podemos ver Deus começando uma grande obra, né, através de você. Então, comprometa-se com o propósito que Deus realmente tem na sua vida. Pare de dar desculpas, pare de postergar a vontade de Deus para você. Deus nos chamou para nós ganharmos almas para Ele, para nós frutificarmos, e realmente não perca isso de vista. As pessoas já estão prontas e Jesus nos capacita a cumprir todo esse propósito. O meu coração está muito feliz nesse sábado por nós podermos ter chego ao fim desse propósito de 21 dias. E o meu desejo é que a nossa liderança, que os filhos espirituais estejam cada vez mais íntimos, ligados, abençoados, dirigidos e cheios da presença do nosso eterno Deus. Eu quero pedir a você que você coloque sempre sua vida, sua família na presença do Pai, para que Ele possa encher e transbordar o teu coração, para que Ele possa plantar os sonhos dele na tua vida, e para não só que você receba do Pai, mas que o seu dia a dia com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos venham ser dias regados de bênçãos, de alegria, sabe, de uma certeza de um dever cumprido, de uma família restaurada, transformada pelo Senhor. E assim como essa mulher samaritana que saiu da presença de Jesus, foi à cidade, trouxe outras pessoas para que pudessem ouvir Jesus, que você possa ser um canal para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus que você já conheceu, possa ser um canal para que outras pessoas possam receber milagres, transformação e possam gerar testemunhos da mesma forma que você já recebeu. Não guarde só para você aquilo que você já recebeu, porque como lemos na nossa palavra de hoje, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, realmente o propósito é maior. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar com você e que você tenha um final de semana muito abençoado pelo Senhor. Pai, obrigado por esses 21 dias de jejum, onde os teus filhos estiveram jejuando, onde nós estivemos jejuando, orando, clamando, pedindo a Ti que Tu venha nos dar as estratégias corretas, para que, Senhor Deus, Tu venha, Senhor, alinhar as nossas vidas diante do Teu propósito, e nós Te engrandecemos, ó Pai, por ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Jesus, por cada um, por nossos pastores, Senhor, que nos abençoam. Obrigado por cada líder, por cada pastor, por cada pessoa que está à frente, Senhor, Deus, daqueles, Senhor Deus, que serão, Jesus, realmente os líderes de grupos pequenos, aqueles, Senhor, que serão os anfitriões desses GPs, aqueles que serão, Senhor Deus, embaixadores Teus aqui na terra e que, Senhor Deus, proclamarão a Tua verdade, a Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos Te pedir que a Tua sabedoria esteja sobre nós, que nós possamos entender o propósito e que nós possamos viver as Tuas promessas, possamos viver, Senhor, realmente segundo o Teu coração para nós. Senhor, Jesus, trabalha em cada família, em cada vida, trazendo paz, transformação e vida abundante
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Você que está vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Curta, comente alguma coisa, aquilo que nós meditamos hoje, aquilo que realmente trabalhou em seu coração e você entendeu, o que despertou em você uma luz, aquela semente que vai germinar através de algo que nós falamos aqui. Faça um comentário também e que Deus continue te abençoando e você seja sempre um canal e sempre lembre que você não está nessa terra por um acaso, mas o propósito de Deus na sua vida é enorme. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde em nome de Jesus, em um fim de semana abençoado na presença de Deus. Amém.